bem? Eu sou Carolina Bello e este é o 12º episódio do podcast Viajar Correndo. Como hoje é comemorado o Dia Nacional da Fotografia e o Dia do Fotógrafo, vamos falar sobre como proteger fotos impressas. Ou então, como plastificar fotos impressas para evitar que elas se danifiquem. Primeiro vou falar sobre como proteger fotos em murais, e depois sobre fotos impressas em álbuns. E depois vamos falar um pouco sobre história da fotografia e o porquê de dia 8 de janeiro ser o Dia Nacional da Fotografia e o Dia do Fotógrafo, além de explicar por que dia 19 de agosto é considerado o Dia Mundial da Fotografia. Vamos começar? Apesar de atualmente não ser muito comum as pessoas terem fotos impressas, eu gosto muito de fazer painéis com elas, pois me lembram de coisas boas sempre que as vejo. No entanto, a exposição à umidade, à luz solar, a determinadas temperaturas e à poeira pode danificá-las. Aí você pode falar, danificou, a gente imprime novamente. Pode até ser mesmo, mas alguns motivos me levam a pensar sobre como conservar fotos em mural. Por exemplo, algumas fotos são ainda do tempo do negativo. Bom, melhor eu parar de falar sobre isso, né? Ou ainda não estou com muita vontade de ficar pagando por impressão toda hora. É econômica, sempre. Além de tudo isso, também há a questão ambiental. Convenci você a preservar as fotografias? Espero que sim. Vamos começar com a proteção de fotos em murais. A primeira forma para proteger as fotos foi o uso de um painel plastificado. Ganhei o meu primeiro painel da minha amiga Priscila há muito tempo. Bom, de novo, o tempo passado, deixa pra lá. E depois eu comprei os outros. Para prendê-los na parede, tivemos que usar a furadeira e colocar uns parafusos, ou seja, dá um trabalhinho, né? Também comecei a usar painéis metálicos. No entanto, como o espaço para as fotos aumentava em uma proporção mais rápida que a quantidade de ímãs que eu tinha, veio a sacada. Sabe aquele monte de ímãs que a gente recebe de propaganda do gás, da farmácia e outras empresas? Pois é, aqui em casa estava cheio e eu não sabia o que fazer com eles. Não sabia até aquele momento. Não queria colá-los diretamente nas fotografias para que elas não estragassem. Então pensei em plastificar fotos. No entanto, eu e o papel contact nunca fomos amigos, pois ele sempre dava um jeito de estragar os meus trabalhos fazendo bolhas. Além de perder a foto, eu ainda ficava com raiva. Então eu não poderia usar o contact. Mas se ele for seu amigo, vá em frente para mais uma proteção de fotos aí. Afinal, fotos plastificadas duram bem mais. Então, como plastificar fotos sem usar o contact? Como eu ainda tinha alguns álbuns que ganhávamos quando revelávamos as fotos. Para tudo! Sim, revelar as fotos. Mais uma vez o passado aqui. Hoje só tem passado. Retirei os plásticos dos mesmos e lá estavam as minhas proteções no tamanho exato. Então tudo ficou simples. Bastava juntar os ímãs na parte das propagandas com uma fita crepe, passar cola branca no verso dos ímãs e colar no plástico. Depois de algumas horas de secagem, era só colocar as fotos e prender na parede. Se você quiser colocar um ímã normal para juntar as fotos, também pode, dando mais firmeza ao conjunto ou então tampando os buraquinhos dos plásticos que estavam presos no álbum. Esse conjunto de ímãs e plástico com fotos também serve para colocar em painéis metálicos normalmente. As fotos ficam protegidas da poeira e com isso ficam preservadas por mais tempo. Não vai fazer painel, mas tem várias fotos impressas e precisa cuidar delas também? Sem problemas. A primeira dica é sempre ter o cuidado com o manuseio. Segure-as sempre pelas bordas e evite passar os dedos pelo papel para evitar que a sujeira, a poeira e os olhos de suas mãos danifiquem a foto. Não use elásticos ou clipes para armazenar fotografias juntas, nem colas ou fitas que contenham ácido em sua composição para colá-las em álbuns ou na parede. Caso queira grudá-las em alguma superfície, utilize uma massa adesiva. Se houver necessidade de fazer algum tipo de anotação, a melhor forma é utilizar a caneta apropriada para fotografias. Também deixe-as longe da umidade, por isso deixe-as em um lugar fresco e seco. E não as deixe expostas ao sol. Em contato diretamente com esse tipo de iluminação, as cores da imagem podem sofrer alterações. A regra geral, tanto para a umidade quanto para a temperatura, é quanto menos, melhor. E não as deixe soltas, coloque-as em um álbum. Isso aumenta a sua longevidade, já que as protege da luz. Agora que explicamos como proteger as fotos, vamos a um pouco de história. A fotografia é uma técnica de reprodução de imagens que tem a luz como principal elemento. Isso inclusive está em seu nome, escrita com a luz, já que foto
foto significa luz e grafia escrita. Ainda na antiguidade, o ser humano percebeu que a luz oferecia possibilidades de representação de imagens. Lembra da câmara escura que a gente aprende na escola? No entanto, a primeira foto foi feita em 1826 pelo francês Joseph Niepce e demorou 8 horas para ser gravada em uma placa de metal. Mais tarde, ele se junta a um outro francês chamado Louis Daguerre e os dois continuam os experimentos. Em 1833, Niepce morre e então Daguerre assume a pesquisa, aperfeiçoando a técnica, diminuindo para minutos a fixação da imagem. O novo invento foi chamado de daguerreótipo e em 19 de agosto de 1839 foi apresentado à Academia de Ciências de Paris. A partir daí, novas técnicas foram sendo desenvolvidas e a fotografia tornou-se popular. Hoje chegamos à fotografia digital. O Brasil acompanhou a invenção e a evolução da fotografia desde muito cedo. O daguerreótipo chegou ao Rio de Janeiro em 1840 e o imperador Dom Pedro II tornou-se um admirador da fotografia, passando a incentivar essa arte no país, inclusive colecionando exemplares e posando para vários fotógrafos. Falando em Brasil, no dia 8 de janeiro é comemorado o Dia Nacional da Fotografia e do Fotógrafo. A data foi criada no Brasil em 1840 como uma homenagem à chegada da primeira câmera fotográfica ao país. Trazido por Louis Comte, o daguerreótipo foi apresentado no Rio de Janeiro ao imperador Dom Pedro II. É importante ressaltar que não existe no Brasil a separação entre Dia da Fotografia e Dia do Fotógrafo. A data de 8 de janeiro é utilizada para celebrar ambos os casos, sendo o Dia Nacional da Fotografia e do Fotógrafo. Mas isso só acontece no Brasil. A comemoração internacional não faz referência ao Dia do Fotógrafo, mas apenas ao Dia Mundial da Fotografia. O Dia Mundial da Fotografia é celebrado no dia 19 de agosto em virtude da apresentação pública do daguerreótipo na Academia de Ciências da França, em 1839, que já falamos anteriormente. É por isso que ocorrem muitas confusões sobre as comemorações sobre o Dia da Fotografia no Brasil. A data nacional é dia 8 de janeiro, junto ao Dia do Fotógrafo. A data mundial é dia 19 de agosto. Nossa, quanta história nesse podcast! Falamos sobre como preservar fotos impressas expostas em murais e também como preservá-las em álbuns. Em seguida, contamos um pouco sobre a história da fotografia e esclarecemos as confusões de datas comemorativas do Dia da Fotografia. E você, costuma imprimir fotos em papel e exibi-las pela casa e pelo local de trabalho quando é possível? O que achou das ideias para preservá-las? Conte aqui nos comentários. No Viajar Correndo há um post sobre como proteger as fotos e lá você consegue ver as imagens de tudo o que falei aqui. Também temos um vídeo explicativo no YouTube. Vou deixar os links para o post e para o vídeo aqui na descrição do podcast. Este foi o 12º episódio do podcast Viajar Correndo. Hoje ficamos por aqui. Até o próximo episódio do podcast Viajar Correndo na semana que vem. Um super beijo e até a próxima!